Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao novo Espanhol com a Bíblia. Já faz tempo que a gente não aparece por aqui, mas hoje a gente está de volta trazendo aqui uma nova história da Bíblia. Eu sou Sheila Mello e é um prazer acompanhar você no teu aprendizado de espanhol usando a Bíblia como ferramenta para desenvolver o nosso aprendizado do idioma. Por aí você tem o sonho de viajar para outro país, ou tem o sonho de fazer missões em outro país, ou de pregar em outro país, ou de simplesmente poder avançar em outros idiomas, e você é como eu, gosta da Bíblia, tem a Bíblia como manual de vida, e é, para mim, uma alegria muito grande, muito grande, muito grande, que você possa estar aí comigo nesta leitura. Vamos abrir o ano que vem o nosso grupo de diálogo sobre a Bíblia, para ler a Bíblia em um ano, em espanhol e conversar aí sobre a leitura que vamos fazendo para treinar o diálogo, se não importa que nível você é, básico, zero, avançado, intermediário. Se você quer fazer parte, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu e-mail para você entrar na lista de espera, tá? Então você vai me mandar um e-mail, vai dizer eu quero fazer parte do grupo de conversação com a Bíblia em espanhol, e você vai entrar aí no nosso grupo. Eu vou compartilhar com você uma versão da Bíblia em PDF. Vou compartilhar todos os dias no nosso grupo de WhatsApp os versículos que a gente vai ler, os capítulos que a gente vai ler, e uma vez por semana a gente vai se encontrar para conversar sobre a nossa leitura e dialogar um pouquinho sobre a Bíblia e assim ir aprendendo mais e mais no espanhol. Tá bom? Para que assim você não fica só naquela conversa básica, buenos dias, buenas tardes, buenas noites, mas você vai desenvolver a melhor forma de dizer o que você pensa, o que você sente, o que você deseja, sempre com naturalidade, assim como você fala o português, também podendo falar o espanhol, tá bom? Esse é o objetivo de Espanhol com a Bíblia. Então, aproveite cada aula gratuita aqui do nosso canal e eh, se prepare para o que vem aí, o ano que vem, o ano de 2023, Espanhol com a Bíblia, grupo de conversação, certo? Muito bem. Se você é um aluno fiel aí, já começa dando o seu like. Se você é novo no canal, comenta aí minha primeira vez aí nos comentários. E se você gosta dessa proposta, para continuar apoiando o nosso trabalho, a gente também tem o nosso canal no Instagram, que está apenas começando, mas a gente quer dedicar aí o melhor aí para o nosso trabalho, certo? Então vamos aqui. Israel pede um rei. Israel pide um rei. Israel pide um rei. Hoje é para você treinar o R, né? Israel pide un rey. Este texto bíblico está en primero libro de Samuel 8, de 4 al 9. Atención, esta es solo la parte 1. Temos a parte 2. A gente está na parte 1 hoje e ativa o sininho para você receber a parte 2 semana que vem, certo? Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos fazer essa leitura bíblica. Eu vou apagar minha câmera porque eu tive assistindo umas gravações e eu vi que a câmera fica em cima do texto, tá? Então eu vou apagar minha câmera, mas você lê junto comigo. Uma vez eu vou ler velocidade normal para você escutar as pronúncias, e a segunda vez eu leio mais devagarzinho para você ler junto comigo, e assim a gente ir aprendendo junto. Depois a gente vai fazer tradução e conversa aí, um diálogo sobre cada parte, o que significa, como usar essas expressões. Essa versão que a gente está usando aqui é a Reina Valera 1960, 1960, que é a versão mais comum utilizada nos países hispanohablantes. Mas isso é muito relativo, porque hoje em dia as pessoas também usam muito nova versão internacional em espanhol, ou nova versão na linguagem de hoje em espanhol. Porém, essa segue sendo uma versão clássica, tá bom? Então a gente vai trabalhar com essa daqui. No grupo de conversação, a gente vai trabalhar uma linguagem mais atual aí, tá bom? Então, se você quer fazer parte do grupo de conversação, não esqueça de me mandar um e-mail para você já entrar no grupo de WhatsApp para receber a notificação de quando abrir as inscrições, um ano inteiro, uma vez por semana comigo. Vão ser como 50 semanas a gente conversando em espanhol, certo? Vamos começar aqui? Eu vou apagar minha câmera e aí a gente faz as nossas leituras. Preparado? Vamos lá. Por eso,
se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues ¿quién no quiere que yo, pues no quieren que yo reine sobre ellos? Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí, desde el día que los saqué del Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazle caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Bien, agora vou ler outra vez. Vocês já viram aí a pronúncia, tem muito R aí para praticar. Tá ótimo esse texto para praticar o R. E agora a gente vai ler mais devagarzinho. Você pode colocar a tua voz aí um pouco para você, de maneira que você me escute e se escute. E assim você vai vendo se encaixa aí as nossas pronúncias, tá bom? Algumas letras eu sempre digo, não se preocupe, por exemplo, se você diz aqui no já, eu digo já, porque moro na Argentina, e você diz já, que é uma maneira que se diz na Colômbia, ou ya, como se diz na Espanha ou México, isso daí é irrelevante, tá bom? Mas as outras pronúncias que são mais globais, então essa sim você deve prestar mais atenção, certo? Vamos lá? Por isso, se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué del Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Bien, essa advertência aqui de como eles vão ser governados por esse novo rei vem na próxima aula, no próximo encontro que a gente vai ter aqui no canal. Por isso, ativa as notificações aí, tá? Se inscreve e ativa o sininho. Mas, como foi a leitura aí para você agora? Eu acredito que deve ter sido uma ótima leitura. Agora a gente vai ler versículo por versículo e a gente vai preparar aí o nosso encontro. Certo, gente? Vamos lá, então? Versículo por versículo. Começando do versículo 4, aí aqui do lado eu vou colocar para você a tradução e a gente vai comentando um pouquinho sobre cada uma dessas coisas aqui. Certo, gente? Vamos lá. Leyendo y hablando. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Bueno, por eso, yo creo que ya saben, eu acredito que já sabem, por isso, é muito óbvio que é por isso. Se reunieron, reunieron. Quando o R está no começo da palavra, ele é vibrante, tá? Tem que tremer a língua, vibrante. Quando ele está no meio, assim, sozinho, ele é normal. Tá bom? Então, reunieron, ou reuniram, los ancianos, ancianos, que são os anciões, que são os... Eu esqueci de ligar minha câmera aqui, eu vou ligar. Muito bem. Que são os anciões, os anciões. Ops, faltou o acento. Ah, faltou o acento porque está em outro idioma aqui. Peraí.
Agora vai. Anciões de Israel, de Israel em português, e foram a Ramá para falar com Samuel. Esse versículo eu acho que é bastante fácil, se você já pegou aí a pronúncia, a tradução, confira aí comigo se a tua tradução bate com a minha, tá? E foram a Ramá, ou para Ramá, como seja, para falar com Samuel, certo? E aí? Encaixou, gente? Encaixou ou não encaixou? Bom, eu espero que sim. Vou só aumentar um pouquinho da letra para ver se é isso, assim. Assim ver se ajuda vocês. Tá? Por isso reuniram os anciões de Israel e foram a Ramá para falar com Samuel. Esse versículo fácil, né? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo versículo. Versículo de número 5. Versículo de número 5. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que gobierne sobre como lo tienen todas las naciones, perdón. Danos un rey como tiene todas las naciones. Entonces vamos acá. Texto. Le dijeron, ou seja, lhe disseram, ou eles disseram a Samuel, né? A gente não usa muito esse lhe, é muito formal no Brasil, mas aqui vai, tá? Lhe disseram, porque eu acho que na nossa Bíblia também é bastante formal, então vamos manter aí a formalidade. Tu has envejecido. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, tu has. Essa forma de conjugar o verbo composto é muito espanhola, tá? Nos países sul-americanos não se usa isso comumente, tá bom? Por isso vai ser muito legal quando a gente estiver lendo a Bíblia em linguagem atual, porque aí você já vai vendo uma linguagem mais usada nos países latino-americanos, tá? Não é que não é usado comumente nos países sul-americanos, é mais usado na Espanha, tá bom? Então vamos lá. Tu has envejecido, ou você já tem envelhecido, não? Você já tem envelhecido. Na verdade, a gente nem diria assim, né? Você já envelheceu, podia ser também, tá? Você já envelheceu. Como você quiser. Se você quiser traduzir assim, que seria uma forma mais literal, ou uma forma mais com a licença do tradutor, né? Envelheceu. Que é aquela licença que eu sempre comento aqui com vocês, que é a liberdade que o tradutor tem. Uma coisa é transcrever ou transliterar, que é traduzir literalmente cada palavra, e a outra coisa é traduzir, sempre colocando ênfase como a pessoa do outro idioma vai entender melhor, tá bom? Você já envelheceu e tus hijos não seguem tu exemplo. Ou seja, aqui também é bastante fácil de traduzir. E tus hijos não seguem tu exemplo. E teus filhos, como você traduziu aí? Olha se bate, hein? Olha se bate. Não seguem teu exemplo. Exemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne. Mejor danos un rey que nos gobierne. Ou seja, é melhor que você nos dê, ou melhor, dê-nos, ou dá-nos, ou dê a nós, né? Melhor nos dê, melhor nos dê um rei que nos governe, governe. Que nos governe, como lo tienen todas as nações, como o tem, esse também é outra coisa, tá, gente? O lo, como o tem, mas a gente não precisa traduzir esse o,
porque a gente não usa isso comumente no português. É como tem. Como tem. Perdão, como tem todas as nações. Por isso seria por aí mais difícil traduzir do português para o espanhol. Sabe que a gente pode até fazer isso? O que vocês acham? Gostaria que a gente fizesse uma tradução ao revés, ou seja, já que a gente pensa em português, para depois a gente passar o nosso pensamento para o espanhol, quando a gente está aprendendo, seria interessante a gente fazer essa versão da coisa, né? Tá aí, gente, para a gente pensar. Então, até aqui também, bastante fácil, né? Que disseram, você já envelheceu e teus filhos não seguem teu exemplo. Melhor nos dê um rei que nos governe, como tem todas as nações. Bom, vem aí as eleições e esse é para pensar, né, gente? É para pensar. Vamos lá. Governo de Deus ou governo de homens? É aqui o povo de Israel, né? Vamos lá. Quando lhe dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Me encanta, me encanta. Que lindo, né? Que ele se disgustou e foi orar, né? Que ele ficou aí reclamando da vida. Mas vamos focar aqui na tradução. Quando? Lembrando que algumas palavras, eu vou colocar aqui, algumas palavras que começam com C, com QU em português, vão começar com CU em espanhol, tipo quando, quanto, qualquer, que é qualquer, e quan, que é quão, tá? Então, vale a pena pensar aí nessas palavrinhas, tá? Deixa eu colocar elas aqui menorzinha, que essas são nossos detalhes. Lembrando essas palavras especificamente. Certo? Vamos para o texto agora. Já entrando aqui no texto, a gente vai ver quando, que a gente já viu lá embaixo, né? Quando, com Q, com CU, quando lhe disseram, ou disseram a ele, lhe disseram que queriam ter um rei. A gente vai dizer em português que queriam, e em espanhol queriam. Não é igual, hein? Queriam em português e queriam em espanhol. Dale? Quando lhe disseram que queriam ter um rei, vou abrir aqui porque senão vai entrar todo o texto, que queriam ter um rei, Samuel, ai, Samuel se disgustou. Esse disgustar, que também está em português, a gente pode traduzir como se decepcionou, se entristeceu, se enfureceu, tá? A questão é que foi um desgosto para ele, tá? Eu vou colocar aqui como se entristeceu. Entristeceu. Vai ser no sentido de ter um desgosto, tá? Uma desilusão, tá bom? Então, o que significa então, gente? Então, muito bem. Então, se puso a orar. Então, ele foi orar. Ele se colocou em posição de orar, tá? Esse verbo puso é o verbo poder, que é o verbo pôr em português ou colocar, tá bom? Então, a gente pode colocar aqui, então, ele se colocou em oração. Se colocou em oração, para ficar mais parecido com o original, tá? Ao Senhor, tá? Para só a gente usar esse pulso, se pôs em oração ou se colocou em oração ao Senhor. Ou foi orar. Então, ele foi orar ao Senhor. Também, tá? Como você se sentiu. Esse é o sentido. Ele foi orar ao Senhor. Certo? Beleza. Então, vamos para o próximo versículo. Próximo versículo. Acá está, versículo 7.
Pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Entonces, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está, pero el Señor le dijo. Mas, esse pero, porém, também, tá, gente? Pode trazer esse pero como porém ou como mas. Tanto faz, porém, o Senhor lhe disse. Lhe dijo, lhe disse, ou disse para ele. Esse detalhe, quando você vai dizer disse para ele ou disse para ela, você pode sempre dizer le dijo. Tá bom? Não importa em que situação, nem em que país. Quando você vai dizer fulano, qué sé yo, Ana le dijo a María que tuviese paciencia. Yo le avisé, yo le dije que não vai haver classe. Sempre a ele ou a ela, você pode usar sempre esse le dijo ou le dije, tá? Vamos lá. Que foi que disse? Haz-lhe caso ou faz-lhe caso, um pouco diria, ou seja, faça caso. Então, a gente pode tirar esse ler aí para traduzir para o português, tá? Faça caso ao povo, pueblo, povo. Em todo lo que te diga, em todo lo que te diga. Lembra quando, não sei se vocês já viram que antigamente, por aí dizia que as cidades pequenininhas era como um povoado? Bom, aqui na Argentina, as cidades pequenininhas do interior, eles dizem pueblo também, tá? Ah, el pueblo. Vamos visitar el pueblo. Por exemplo, tem a parte do campo, é uma cidade que tem muito campo, e tem a parte central da cidade, onde tem as pessoas, que seriam povoados, né? Então, aí é o pueblo. E aí tem a parte do campo e tem a parte do pueblo, tá bom? É muito comum aqui, quando você habla, eu sou de um pueblito allá em Chaco. Tá falando que é uma cidade pequena, lá no estado de Chaco, na província de Chaco, tá bom? Em realidade, não te han rechazado a ti. E na realidade, aqui a gente vai dizer em realidade. Pode ser também, não seria errado, mas a gente diz mais comumente, né? Na realidade, presta atenção, quando a gente faz do português para o espanhol, também a gente tem que pensar em como se diz mais comumente, a forma mais comum, mais usada, mais frequente do idioma, tá? Na realidade, não te han rechazado. Para você, o que significa a palavra rechazado? Aí você pode traduzir como duas coisas. A primeira, que é literal, rechazado, quer dizer rejeitado. Rechazar é rejeitar. E uma outra forma também é desprezar, tá? Não te desprezaram ou não te rejeitaram. Vamos, a gente vai usar a forma literal, mas algumas vezes essa palavra pode entrar com esse outro significado que eu falei para vocês, tá? Na realidade, não te han rechazado. Eu já tinha posto não lá. Não te han rechazado. A gente pode tirar esse an também, tá? Para traduzir para o português. Não te tem rejeitado. A gente não vai usar essa forma, né? A gente vai dizer, não te rejeitaram. Agora aqui, te han rechazado a ti, pero ¿por quê? ¿Por que vão dizer te han rechazado a ti? Parece tão complicada essa forma de dizer. Bom, é uma ênfase que se dá no espanhol, tá? Aqui eu já até perdi, perdão. É uma ênfase que se dá no espanhol e é uma ênfase bastante importante em matéria de linguística. Tá bom? Não, hijo, aguanta um pouquinho. Tá? Aqui se desperta as crianças e a gente tem dificuldade de continuar. Mas vamos lá. Não, hijo. Vamos lá. Não te rejeitaram a ti. Estou tentando voltar aqui. Então, é só uma forma de dar ênfase, tá? Como me dieron a mim. Ou seja, deram alguma coisa para mim, tá? Sino a mim.
ou seja, não te han rechazado a ti, sino a mim. Não te rejeitaram, ou seja, não rejeitaram a você também, ou não te rejeitaram, mas sino a mim, mas a mim. Pois não querem que eu reine sobre eles, pois não querem que eu reine. Reine, escreve igual. Espanhol, reine. Português, reine. Espanhol, português, espanhol, reine. Sobre ellos, eles. Tá? Que é o plural de eles, não é estes, é eles. E acá não é estes, também é eixos, certo? Muito bem. Vamos para o próximo versículo. São pouquitos versículos, já estamos terminando. 7, 8. Te estão tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a outros dioses. Te estão tratando, ou seja, estão tratando você del mismo modo. Ops. Vamos lá. Estão. Ai, ok. Estou escrevendo dentro da letra. Estão tratando, del mesmo modo, da mesma maneira, ou do mesmo modo, como você quiser. Mesma maneira. Também pode ser do mesmo modo. Vou colocar aqui para ficar mais literal. Do mesmo modo que me han tratado a mim, ou seja, que trataram a mim. Que trataram a mim. Trataram a mim, ou que me trataram. Aí já não importa a ordem, tá? Desde el día, e dia em espanhol tiene a tilde, que é esse acento aqui, tá? Me trataram a mim desde o dia em que lo saqué, ou seja, em que eu os tirei, sacar, tirar. Não é só quitar que é tirar, tá? Sacar também. Então, que eu saquei, que eu os tirei do Egito, hasta hoje, até hoje. Até hoje. Me han abandonado para servir a outros dioses. Aí eu acho que você já me abandonaram, tá? Vê que a gente vai eliminando algumas coisinhas. Então, você imagina que quando a gente vai fazer do português para o espanhol, a gente tem que ir acrescentando algumas coisinhas, tá? Só um minuto. Bem, me abandonaram para servir a outros dioses. Deuses. Tá? E aí, gente? Fácil até aí? Tá anotando tudo? Anotem sobre todas as coisas, tem aí o teu caderninho de espanhol, eu sempre digo. Anotem o que é mais importante, frases que você pode chegar a usar no seu dia a dia, palavras que você não conhecia, expressões que, como eu disse aqui para vocês, essa expressão sempre se usa, como le dijo. Então, se você vai usar essa expressão aí, certo? Vamos lá. Ai, aqui tá... Outro versículo. 9. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Y me encanta esta parte, así que hazles caso, pero adviérteles claramente cómo el rey va a gobernarlos. Entonces, vamos a esto. Así que, faz caso. Assim que, você pode dizer, assim que, escute a eles, ou
faça o que eles dizem, aqueles casos é literalmente fazer o que eles dizem. Pero, porém, ou mas, lhes advirta, ou mas, adverta. Aí já ficou complicado, né? Mas adverta a eles claramente. Agora eu fiquei confundida como seria advertir em português. Vamos fazer assim? Para eu não errar o português, eu vou colocar mais avise. Felipe, mas avise ou esclareça claramente como, ou como em português, o rei, vai governarlos. Eu queria colocar um traço aqui, isso. Governarlos. Bem, e aí, já está. Meus filhos apareceram, já cortam todo, né? Mas e aí, gente? Fácil essa primeira parte. A segunda parte, ela vai ter mais detalhes, porque ela é bem mais longa. Até tive que dividir em 2 folhas. Então, se preparem para a próxima parte. Ativem o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder a próxima parte, que é quando Samuel vai advertir o povo e vai dizer claramente como vai ser o rei, como o rei vai governar eles, tá bom? Se você conhece a história, você sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul, e logo veio Davi, e logo veio vários outros reis aí que foi bastante complicada a história de Israel. Porém, a gente vai focar, assim, só nesse pedido de um rei. Como aqui já foi o pedido expressamente dito, vamos para o próximo encontro, a gente vai fazer aí que advertências, né, Samuel tem que dar para o povo, certo? Então, valeu, gente, essa aula assim curtinha, mas cheia de aprendizado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Para o próximo vídeo vai ser um pouquinho mais largo, porque vai ter as advertências aí, mas ative aí o sininho para você não perder. Não esquece de deixar aquele joinha para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas e também compartilha com o grupo de jovens da sua igreja, com o grupo de homens, de mulheres, compartilha com alguma irmã que você tem afinidade ou irmão, para que vocês possam por aí aprender juntos, estudarem juntos, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo, ajude a chegar a mais pessoas, ajude a chegar ao nosso canal a mais pessoas. Temos o objetivo de ajudar a todo aquele que quer aprender espanhol. Tá bom? E se você vem comigo, eu espero por você. Se você quer ser um patrocinador desse projeto, onde a gente vai colocando toda semana aulas gratuitas de espanhol com a Bíblia aqui tá o nosso QR Code para você fazer aí a sua doação para o nosso canal e ajudar o nosso trabalho, que é feito com todo o nosso amor e nosso coração. Tá bom? E desde já eu agradeço aos doadores, aos colaboradores do canal, que vão patrocinando esse trabalho que é feito com todo o nosso amor, para que você possa aprender espanhol e possa chegar mais longe e realizar teus sonhos, além das fronteiras brasileiras. Que Deus abençoe vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro, que é a parte 2 desse vídeo. Tchau, tchau!